Muito bem. Outro item: conquistas que planificam. Quando a infância se faz caracterizar por problemas e desafios não solucionados, as dificuldades se transferem no inconsciente do indivíduo para todos os diferentes períodos da vida. Quando não consegue direcionar, não consegue tabular os problemas e desafios da infância, vai se transferir pelos períodos todos da vida. Torna-se-lhe difícil o amadurecimento psicológico, procurando permanente refúgio no período infantil, que prossegue desafiador. A necessidade de autopunição faz-se às vezes extremada, como um mecanismo de justificação das pequenas travessuras, das irresponsabilidades, das mentiras ou outros quaisquer mecanismos de evasão daquela realidade, por meios nem sempre ideais. Em casos de tais, surgem os criminosos, que, havendo sido crianças maltratadas, sentem necessidade de punir a sociedade pelo que lhes ocorreu, tornando-se dessa forma bandidos. Isso, irmãos, é um fato tão real que é uma pena a gente não poder equalizar com precisão. Equalizar como? Tratar. Isso deveria ser matéria de ser utilizada na escola, no primário, no secundário e na universidade. Estudarem a personalidade humana. Jung, numa das suas entrevistas maravilhosas para a BBC, ele simplesmente disse que os seres humanos não tomaram consciência ainda do grande problema existente na criatura humana. Ainda não existe nenhum, na época dele, não existe ainda nenhum trabalho feito para prevenir problemas do futuro, porque verdadeiramente o problema maior da sociedade humana é a mente da criatura humana, que ainda não foi estudada como se deve. Ele, um psiquiatra estudioso da mente humana, da personalidade humana, que fez um estudo excepcional a respeito da criatura humana, falando da sombra, falando dos arquétipos, falou categoricamente que ainda não se estudou como se deve a psique humana. O grande problema futuro vai ser a criatura humana. É necessário, continuando Joana de Ângeles, inicialmente, redescobrir a criança que permanece no imo e avaliar o seu estado de crescimento, suas necessidades, seus anseios. Se permanecerem os jogos e despreocupações, a transferência de responsabilidade para os outros e a culpa sempre dos outros, impõe-se a psicoterapia como urgência, a fim de auxiliar o crescimento na libertação dos traumas daquela fase. É o que nós estamos dizendo. Entende? Tem que libertar a imaturidade da criatura humana que não foi tratada na infância. Então ele vai levando para a sua maturidade. Não é desejo estabelecer que a criança seja retirada do cenário existencial, porém que ocupe o seu verdadeiro lugar no alicerce do inconsciente,
a fim de que não perturbe a pessoa da atualidade. É um fato. No trator da criança, vai ter que tratar triplicadamente na maturidade. E mesmo vale da presença da criança que existe em todos os indivíduos, tornando a existência apetecível e sonhadora, dentro dos limites da normalidade que deve prevalecer a quaisquer condicionamentos de tempo e de lugar. Um bom relacionamento social é fator de relevância para a planificação do indivíduo, porque sendo animal gregário, preste atenção, sendo animal gregário, o seu convívio com os demais seres é fator de desenvolvimento das suas aptidões, propiciando-se os atritos e choques que fazem parte da existência, sem derrapar nas animosidades, pelo contrário, desenvolvendo a tolerância, superando a prepotência de submeter todos os demais ao talante da sua pessoa. Aquele que vive sozinho foge da realidade de si mesmo, que vê projetado nos outros. Tem medo do convívio com os demais, porque não sabe transitar senão nos seus domínios, onde impõe a sua vontade e realiza os seus desejos sem o sentimento de reparti-los ou, por sua vez, de compartilhar as experiências alheias. É muito importante, irmãos, que nós reflitamos a respeito desse estado. Se a pessoa não tem facilidade de conviver com os demais, não tem facilidade de conviver socialmente, isso vem da infância. Ele teve essas dificuldades lá e não foi corrigido. A verdadeira saúde, continuou Joana em sua expressão profunda, manifesta-se como libertação interior, sem o masoquismo das fugas do mundo e das afirmações dos próprios valores, através do desprezo e do flagício ao corpo, qual se fora ele responsável pelas debilidades do caráter, imperfeições da conduta, frustrações psicológicas decorrentes da visão alterada do mundo e da sua realidade. Infelizmente, nós distorcemos a visão das coisas. Quando nós não somos criados adequadamente, nós vamos empurrando para frente todos esses desvios. Quando esse estado saudável se estabelece no ser, ele experimenta harmonia em qualquer situação na qual se encontre. Na multidão, experimenta o prazer do convívio com os outros e ser útil, de receber e dar atenção às manifestações da vida. Quando a sós, preenche todos os seus espaços com atividades e pensamentos enriquecedores, não se sentindo solitário, em hipótese alguma. Embora esteja desacompanhado, ele não se sente solitário. Sua mente é sempre sua companheira, a exigir ou a compensar o que experimenta como emoções de viver. É óbvio que todo aquele que se faz possuidor de conflitos de qualquer natureza terá dificuldade de sentir-se compensado, pois que a sua estrutura íntima deficitária estará sempre refletindo as lutas em que se sente envolvido, portanto, em contínuas ansiedade e insatisfação. É óbvio, ela ainda coloca, que todo aquele que se faz possuidor de conflitos de qualquer natureza
terá dificuldade de sentir-se compensado. É óbvio, se a pessoa não conseguiu trabalhar os seus conflitos, se ela não enfrentou de frente as suas limitações, não vai, em hipótese alguma, enfrentar na idade adulta aquilo que ele verdadeiramente representará. O ser integral é aquele que consegue integralizar tudo que encontra ao seu redor. Ele vai se identificar bem com a sombra, com os seus arquétipos, né? Não vai fugir das suas realidades, porque ele sabe que ele é possuidor de uma série de limites. E esses limites não lhe são desagradáveis. Eles simplesmente são complementares. Eles vão se completar para transformar e tornar o homem, tornar o ser em um homem integral. Voltaremos.